Olá, irmão Jexé, eu sou a Eket Carla e no Eket Explica de hoje eu vou atender a já nem sei mais quantos pedidos para falar a história de Exu Tranca-Ruas. Mas antes de qualquer coisa, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nada. Mas vai agora, obedece que a mamãe tá mandando, vai! Já foi? Então, bora pro vídeo. Geraldo Branco Compostela. Perfeito para o seu tranca-ruas, né? Um nome sério para um homem muito sério. Nascido na Espanha, mais precisamente em Galícia, num período em que o catolicismo era absoluto e a Inquisição era muito ativa, muita gente acha que ele era médico, mas se fosse hoje em dia, na realidade ele seria um dentista, já que a especialidade dele naquela época era a extração. Só que, na verdade, por ele ser um curandeiro, também era denominado como médico, mas na realidade a especialidade dele era extração. Conhecedor dos poderes de ervas e casca de árvores que haviam na sua cidade, filho de família tradicional católica, sonhava em ser padre de uma igrejinha em que frequentava na cidade onde ele morava. Todos sabiam que iriam encontrar Geraldo em todas as missas que houvesse. Ele não perdia uma. Todos conheciam o sonho dele, então já o viam até como padre, apesar de ainda não ser. Durante uma dessas missas, ele avista de longe, né, porque ele ficava bem lá na frente, ele vê lá longe, no finalzinho da igreja, uma linda moça. E naquele momento, seus olhos já brilharam, cheio de amor, e ele, apaixonado, focado, né, acabou se desligando da missa. Quando acabou a missa, ele foi ajudar a organizar a igreja, se despedir das pessoas e acabou perdendo aquela mulher de vista. E aí ele passou a todas as missas ficar ali, olhando, procurando aquela mulher. E passaram-se semanas, e nada dessa mulher voltar na igreja. E ele já meio que, nossa, quem é essa mulher? Começou a sondar para saber se alguém sabia quem era aquela mulher, e ninguém sabia dizer quem foi essa mulher que ele viu. Aproximadamente 1 mês e meio, 2 meses depois, ele sentado na antessala, ajudando a organizar para começar a missa, ele escuta uma linda voz chamando. E quando ele olha, é a sua tão inesperada amada que apareceu para se confessar. Ela olha para ele, beija a mão dele e pede a benção, achando que ele era o padre. Ela confessou para ele a sua prática de bruxaria e falou para ele que a bruxaria fazia parte dela, que ela não conseguia se afastar. Então ela disse que ela estava indo até ele se confessar e se despedir, porque ela iria fugir da cidade, porque ela não queria acabar como todas as outras bruxas estavam acabando da cidade, queimada na fogueira. Seu tranca-rua então confessa o seu amor por ela, diz para ela que ele não é o padre daquela igreja e que desde o dia que ele a viu na igreja ele não conseguia mais fazer nada, que ele só pensava naquele amor. Ele fala que ele não sabe se era bruxaria, se era feitiço, algum encantamento, mas que ela era o amor da vida dele e que ele já não iria mais viver sem ela. Que aqueles 2 meses que ele ficou sem ela foi horrível e que ele não iria mais passar por aquilo novamente. E ele iria seguir ela aonde ela fosse. Então ele volta até o palácio, se desfaz de algumas coisas que ele tinha, alguns bens, pega uma quantia em dinheiro, pega roupa, alguns objetos de valor para que ele pudesse se manter com a sua amada, né? E depois disso, eles dois fogem a cavalo e vão viver numa casinha simples e distante, comprada com aquele dinheiro que ele trouxe, né? Eles vivem felizes, o amor passa a ser mútuo, porque ela aprende a amar ele também, e o carinho e o respeito é grande entre eles dois. E ela ensinou para ele os mistérios da magia, tanto branca quanto negra. Apesar deles não praticarem o mal, ela fez questão de ensinar as duas magias para ele. E ele se tornou um grande feiticeiro depois disso. Até que o tempo foi passando, passaram-se na verdade alguns anos, e ela cai doente, muito doente. E eles tentam médicos, eles tentam feitiços, magias, e nada dava certo. E então eles descobrem que ela havia sido enfeitiçada por outras bruxas, bruxas do mal mesmo, feiticeiras. Então isso fez com que o seu tranca-ruas entrasse em completo desespero, porque ele não queria perder a amada dele, a ponto dele invocar mesmo as forças e os espíritos do mal. Então Geraldo, o nosso então tranca-ruas, né, ele invoca um espírito de muito poder e em troca da saúde da amada dele, ele oferece a própria alma dele. E aí no outro dia, a amada dele acorda como se nada tivesse acontecido, sem nenhum tipo de sequela, e vive durante anos assim. Só que depois de alguns anos, ela volta a cair muito doente. E ele volta a tentar fazer feitiços, magias junto com ela,
para que ele conseguisse curar ela, e ele não consegue. Novamente, em desespero, ele não vê outra saída e busca esses espíritos do mal. Então, aqueles espíritos vão até ele e explicam para ele que dessa vez não há o que seja feito, que chegou o momento dela, aquele espírito teria que desencarnar. Ele entra em total desespero, porque ele diz que ele não vai mais saber viver sem a amada dele. Então os espíritos falam que o máximo que eles podem fazer é conceder para eles mais 3 dias. Só que no final do 3º dia, não havia o que fosse feito. Ela iria desencarnar. Seu Tranca-Ruas então concorda e o espírito some. E ela acorda. E aí ele conversa com ela, explica a situação e eles vivem aqueles 3 dias maravilhosamente bem. No final do 3º dia, eles estão dormindo e ele vê que uma vela estava pegando fogo no canto daquela casinha. E ele vê que ela está saindo do quarto, tentando fugir. E ele levanta e vai atrás dela. Só que como ele inalou muita fumaça, quando ele chega do lado de fora da casa, ele olha para ela, caída no chão, e desmaia também. No outro dia, ao acordar, ele procura por ela e não encontra. E ele entra desesperado dentro de casa. Ele entra em casa e vê que ela está lá. Que na realidade o que ele viu foi o espírito dela saindo. Ela mesmo ficou na cama. Então ele entra em desespero, começa a chorar, implora por misericórdia e chama aquele espírito de novo. E fala que já que ela desencarnou, que ele não quer mais viver. Já me diz aqui nos comentários o que vocês fariam se vocês soubessem que só tem mais 3 dias de vida. Eu prefiro não saber. Eu não iria querer saber. Mas fala aqui o que vocês iriam querer fazer. E o interessante nisso é que o espírito falou para ele que ela teria que morrer. E teria que morrer como as bruxas morrem. E as bruxas morriam queimadas naquela época. Então não havia o que ser feito. Ela teria que morrer queimada. Ele invoca aqueles espíritos e diz que ele quer encontrar a amada dele. Que ele quer desencarnar para poder encontrar a amada dele. E o que os espíritos passam para ele é que, na realidade, ela não está conformada em ter morrido. Por mais que ele desencarnasse naquele momento, cada um iria para um plano diferente, né? Porque ela não aceitava a morte e já no caso dele, a morte era desejada. E então ele recebe uma proposta desses espíritos. Ele seria desencarnado naquele momento, ele deixaria a vida dele, e como a alma dele já pertencia a esses espíritos, ele iria passar a trabalhar com eles. Fazendo o quê? Recuperando espíritos perdidos. Você vê que, na realidade, os espíritos das trevas, não é que sejam maus, espíritos eguns, quiumbas, como a gente chama, são espíritos que trabalham nas trevas. E ele estaria recuperando os espíritos das trevas. E ele aceita, porque ele, aceitando isso, ele teria a possibilidade de ir até o espírito da amada dele e tentar fazer com que ela esqueça tudo de ruim e consiga evoluir junto com ele. Já no plano espiritual, Geraldo recebe então o nome de Tranca-Ruas, pois ele trancaria e abriria as ruas, guiando o caminho dos espíritos, pois trancaria e abriria as ruas para qual cada espírito teria que ir, se tornando assim o guardião dos caminhos obscuros. Com isso, seu Tranca-Rua recebeu grandes missões no plano espiritual, guiando até mesmo os espíritos de pessoas que iriam reencarnar. Com o tempo, ele teve autorização de criar a sua própria falange, para que pudesse ter melhor acesso, podendo nos guiar. Como, por exemplo, Tranca-Rua das Almas, Tranca-Rua de Imbaré, Tranca-Rua das 7 Encruzilhadas e outros mais. Todo Tranca-Ruas tem uma localização por conta disso, porque ele é responsável do caminho. Então, Tranca-Rua nunca é só Tranca-Ruas. Ele é Tranca-Ruas de algum lugar. Inclusive, eu vou fazer um vídeo falando sobre cada Tranca-Ruas da falange. Me diz aí, qual Tranca-Rua da falange você quer que eu fale primeiro? Seu Tranca-Ruas foi um dos primeiros a voltar como Exu, trabalhando e ajudando na evolução dos encarnados. Seja da onde você for, você sempre sabe quem é a Tranca-Ruas. E isso é mais uma prova que a missão que foi dada para essa entidade foi cumprida. Tem até um ponto muito bonito dele que eu vou pedir para a edição colocar aqui para vocês ouvirem e quem não conhece, aprender. Quando o sol aqui não mais brilha, quando a lua seu clarão refletir, é sinal que está na hora, é ele quem chega agora, já deu meia-noite, Tranca-Rua é quem chega aqui. Jurou amar alguém na encruzilhada, jurou fazer... Tranca-Ruas trabalha na linha de esquerda, na Umbanda e na Quimbanda. Chegou aqui no Brasil lá pelo século XIX. Sendo considerado nosso, né? Desde então. Inclusive, amo muito.
E a partir daí vem os cuidados sobre ele, né? E antes da gente agradar ele, é bom a gente saber qual é o caminho que ele vem. Geralmente ele usa capa, com cartola, fuma charuto, gosta de bebidas fortes como conhaque, uísque. Ele não costuma brincar muito, é forte e imponente com as palavras durante a consulta. A outra versão conta que ele também queria ser um padre e durante o caminho, indo até uma missa, ele vê uma linda mulher sendo carregada pelos guardas e ele olha nos olhos daquela mulher e se apaixona naquele momento. Então ele segue os guardas e começa a perguntar quem é aquela mulher que está sendo carregada. E ele vê que, na verdade, eles vão jogar ela na fogueira, acusada de bruxaria. Então, nessa versão, ele teria subornado aqueles guardas para que ele conseguisse fugir com ela. E diz que ela, então, ensina para ele, né, os poderes da magia. E eles começam a andar de cidade em cidade, salvando as pessoas, curando doenças com a magia em que ela ensinou para ele. Só que essa fama toda gerou uma consequência. Chegou no ouvido do tribunal da Inquisição e eles mandaram capturar os dois e prenderam os dois. Então, depois de alguns dias, os dois são jogados para ser queimados na fogueira, dando origem, então, àquele outro ponto também, que conta dele com Dona Maria Mulambo, né? Matar uma mulher, o padre não concordou e a rezou com muita fé. O povo Os médiuns de Seu Tranca-Rua são pessoas geralmente muito sérias quando se falam da religião, levam a espiritualidade muito a sério, são pessoas que são bem na delas, que não são muito de bate-papos e conversas alheias, e assim, parecem tranquilas. Mas se você mexer, você vai ver que está mexendo no vespeiro. São pessoas que não esperam, geralmente elas costumam fazer acontecer, seja por bem ou seja por mal, tanto para o bem, tanto para o mal. Mas são pessoas que são bem justas, né? E costumam se sobressair quando são advogados, juízes ou trabalham com alguma coisa dentro da lei. Eles têm um bom raciocínio lógico e conseguem também discernir quando a pessoa está mentindo ou não. Tem essa facilidade de olhar nos olhos e descobrir a verdade. Tem uma facilidade muito grande de controlar e até mesmo de guiar as pessoas em aprendizados, tanto dentro da religião quanto nas profissões que querem seguir. São ótimos em cargos de chefia e exercem muito bem a liderança. São grandes sonhadores, para eles tudo é possível, porque eles têm uma coragem de invejar. Se você gostou desse vídeo, já curte, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau! São pessoas ótimas com cargo de chefia. Puto que maldade! Eu fico com raiva. E você olha pra parede, por favor. Que merda, gente! São ótimos em cargos de... São ótimos em cargo de chefia. Dá pra ver que eu tô chorando? Claro. São ótimos em cargos de chefia. Não mexe. São ótimos em cargos de chefia e exercem muito bem a liderança. Caralho! Deixa eu pegar uma coisa. São ótimos em cargos de chefia e exercem muito bem a liderança. Gente, eu fiquei 2 horas tentando parar de rir disso. Não consigo. Me deu uma crise de riso por causa do meu marido. Porque a minha língua travou algumas vezes e ele fez uma cara de puto já, que eu tô aqui gravando há horas, errando pra cacete. Eu ri muito já. Eu não consigo falar. São ótimos em cargos de liderança e exercem muito bem a... Não. Deixa pra lá.